À quinta-feira na Marcoense FM, entre as 10 e as 11 horas. O meu marco, a minha, a sua, a nossa voz. O meu marco, porque conhecer a nossa terra é mala mais. Bem-vindos mais uma vez ao Meu Marco, como habitualmente acontece às quintas-feiras na Marcoense FM, nos 93.3 e também em todo o mundo em www.marcoensefm.com. Hoje o Meu Marco vai dar destaque a um projeto e vamos falar sobre o Contrato Local de Desenvolvimento Social do Marco de Canaveses. Localmente também é conhecido como um projeto Caeros e é coordenado pela Fundação Santo António e promovido pelo município do Marco de Canaveses. No nosso concelho, a quarta geração do CLDS teve início a 3 de fevereiro deste ano, com um orçamento total aprovado de 490 mil euros para aplicar em projetos já definidos e que abrangem 2 eixos de intervenção. As convidadas do Meu Marco para esta quinta-feira é Judite Freitas, coordenadora do CLDS, também Cátia Ribeiro, educadora social, e Joana Ferraz Moreira, psicóloga. Bom dia, sejam bem-vindas. E vamos falar então hoje sobre este projeto e começaria pela Judite, pela coordenadora. Para quem ainda não conhece o que é o CLDS ou o Projeto Caeros, que existe no Marco de Canaveses, há quanto tempo e o que é que desenvolve, o que é a Caeros concretamente? Parecemos um projeto novo, mas de facto já estamos no território desde 2009. Iniciamos atividade em junho de 2009. Infelizmente não temos tido uma intervenção contínua, ou seja, não temos 11 anos de intervenção, porque os projetos são desenvolvidos por fases. Nós já tivemos 3 fases no Marco de Canaveses e estamos agora a entrar numa 4ª fase, numa 4ª geração. Sobre o que fazemos, nós realizamos atividades focadas nas áreas identificadas como mais necessitárias no nosso território, concretamente na área do emprego, da formação e da qualificação, na área da família, da infância e da juventude e na área da comunidade e da capacitação das instituições. E qual é o papel da Fundação Santo António no projeto e também qual o papel da Câmara Municipal, uma vez que estão aqui os dois de mãos dadas? É verdade. O CLDS, o Contrato Local de Desenvolvimento Social, é de facto uma medida governamental orientada pelo Ministério da Segurança Social. E desenvolveu desde 2009 este modelo de intervenção que é desenvolver o projeto no município, com a Câmara Municipal, mas convidar entidades parceiras para coordenarem a intervenção local, para desta forma termos uma descentralização do poder junto das instituições, mas também para, no fundo, capacitar mais instituições para dinamizarem projetos de intervenção social. E desta forma, em todo o território português, os CLDS são desenvolvidos por entidades parceiras e é esta a palavra-chave, é a parceria que se estabelece entre o município e as entidades locais. Que cada vez mais é importante que estas sinergias funcionem, de facto, para o bem comum do concelho, do país, de todo o globo. Sim, de facto, este modelo é muito interessante, tem este calcanhar daqueles que é, o projeto é por 3 anos e depois normalmente há uma interrupção e nós sofremos muito com esta interrupção porque não nos permite garantir que os nossos resultados sejam contínuos no tempo, há sempre uma interrupção, mas o facto do Governo colocar nos municípios, nas redes sociais e nas instituições a responsabilidade e o trabalho destas áreas é de facto muito interessante enquanto modelo de intervenção. Como a Judite foi falando, este projeto desde 2009, podíamos aqui ver, também olhando à própria comunicação, estamos nos 4G, bem o 5G, e aqui também é a 4ª geração, um bocadinho apanhando estas novas tecnologias também, não é? Mas o Caeros, o CLDS 4G, vai desenvolver projetos mais concretamente em que áreas? Esta 4ª geração tem um aspecto interessante relativamente às anteriores, é que o Ministério da Segurança Social classificou todo o território nacional de acordo com as suas áreas
áreas mais prioritárias de intervenção. E cada município foi convidado a desenvolver o CLDS de acordo com essas necessidades. Ora, o Marco de Canaveses foi identificado como um território prioritário nas áreas do emprego, formação e qualificação e nas áreas da pobreza infantil e juvenil. Apesar de nós termos um território tão rico, a verdade é que, de acordo com muitas análises sociológicas e económicas, o nosso território ainda é um território bastante deprimido, quer no rendimento médio mensal das famílias. Aqui todos os que me estão a ouvir acho que concordam. O nosso rendimento médio mensal é de facto muito baixo comparado com a média nacional, e nós temos grande parte das famílias do nosso concelho beneficiam do abono familiar, o que é um indicador da relação de carência económica. E até por falar nisso, agora até passávamos agora a palavra também, concretamente para Cátia Ribeiro, educadora social, e para a Joana Ferraz Moreira, para a psicóloga, falando um bocadinho até nesses apoios da família, porque apoiar o processo de qualificação familiar dos agregados familiares de baixos rendimentos, como dizia, com crianças e promover estilos de vida saudáveis e ainda a integração da comunidade das crianças e jovens, basicamente para dizermos que trabalho é que é feito também nesta área. Bom dia, antes de mais, Raul. Bom dia a todos os ouvintes que estão a ouvir em casa. Nós, efetivamente, no CAERS, no CLDS 4G, com as famílias, nós propomos um programa de educação parental e parentalidade positiva. Porquê? Porque todos os dias as famílias são desafiadas com pequenos obstáculos, não é? Que colocam entraves na educação dos filhos. E por vezes os pais sentem-se um pouco perdidos, por vezes desorientados, por vezes não sabem muito bem como é que vão e devem atuar. E isto para dizer que nada está perdido, não é? Há sempre uma solução para os problemas. E então nós partilhamos junto deles, não é? Neste programa, normalmente são feitos em grupo e com a partilha de todos e entre ajuda, nós vamos nos debruçar sobre um conjunto de estratégias em que dotamos as famílias com algumas ferramentas para ultrapassar todos estes problemas que vão surgindo. Já de tenra idade, nós temos 2 programas, um dirigido a crianças e outro dirigido aos jovens. Claro que se atuarmos mais cedo vamos ter o resultado que seja positivo, não é? Porque por vezes quando chegamos e quando trabalhamos com adolescentes, às vezes os problemas que eles vão apresentando não são da época, mas sim do passado e de problemas ocorridos na infância. Derivado até às vezes à circunstância da construção da sua própria família também, não é? Exatamente, porque por vezes este programa, quero salientar que este programa é para todos os pais, dirigido a todos os pais. Não é em específico, porque às vezes as pessoas podem deduzir que este programa é para as famílias carenciadas. Não, todos nós somos pais, portanto todos nós passamos por dificuldades, portanto todos nós podemos aprender cada vez mais e a resolver de forma positiva os problemas que vão surgindo até no porque dia-a-dia. Está aqui uma equipa extremamente diversificada, Sim. Quer na área da psicologia, da educação social, quer na gestora Liliana Teixeira, que não pôde estar presente aqui por razões de compromisso, mas também que engloba este projeto. E como diretora também deste projeto, a doutora Judite, para dizermos que de facto quer dizer, mesmo o mundo corre cada vez parece com uma velocidade mais vertiginosa e todos nós temos que aprender, porque a vida também, o de hoje é diferente de mesmo há 10 anos atrás, e os pais têm que, por até uma questão de preocupação, estarem atentos àquilo que se passa hoje. Sim, sem dúvida. É essa a razão. Sim, é fundamental, porque os tempos mudam, os comportamentos e as atitudes dos pais e dos filhos também mudam e por vezes pode sair um bocadinho, descarrilar um pouco o caminho, mas há sempre uma solução e se nós, com a ajuda de todos, podemos chegar sempre a um bom porto. Um bom porto. Que é, no fundo, é o objetivo de todos nós. Judite. Nós costumamos dizer nos grupos, e os pais às vezes têm esta comparação, que é, eu por meu filho fazia tudo, se fosse preciso punha-me à frente de um autocarro. E nós não pedimos tanto aos pais, só pedimos que ponham um bocadinho o tempo a contar
para a Disponibilizando família, um bocadinho desse tempo. disponibilizar um bocadinho desse tempo. Eu sei que é um desafio muito grande nos dias de hoje, porque a gestão do tempo é algo imperioso nas nossas vidas. Então, para quando os filhos entram na escola, é mesmo difícil organizar a nossa vida familiar. Mas às vezes uma hora pode ganhar-se dias ou meses ou até anos, não é? Certo, por isso não pedimos que ninguém se ponha à frente do autocarro, apenas que se ponha à frente do relógio e reserve uma horinha por semana, durante algumas semanas connosco, e vai ver que a vida vai transformar muito melhor, a vida familiar. Até porque costuma-se dizer também em alguns cursos de marketing que uma pessoa sozinha é mais rápido, mas todos juntos somos mais fortes. Vamos mais longe. E vamos mais longe. E é um bocadinho aqui essa a mensagem também, não é? Certo. Antes de mais, bom dia a todos os ouvintes. Como a Joana acabou de referir, nós falamos da educação parental, da parentalidade positiva, mas também é salientar que vamos ter constantes workshops com temáticas diferentes para toda a comunidade. Workshops estes que vão ser moldados em função dos gostos e interesses desta comunidade em específico e do grupo que vamos estar a trabalhar. Vamos tentar ajudar sempre com a organização destes workshops a levar algumas aprendizagens para casa, a nível da organização, não é? Porque ao fazer, por exemplo, um workshop sobre encadernação de livros, não é? Eles conseguem perceber como é que se faz a organização do mesmo e depois vão chegar a casa e também vão mostrar estes conhecimentos e interesses aos seus familiares e à sua comunidade próxima, não é? Pronto, em relação aos workshops, irá ser mais dirigido para os pais e para os pais em questão. E depois também temos as crianças e jovens, em que vamos ter uma oficina criativa durante todo o ano, em que no ano, na parte das férias, irá ser mais intenso, assim dizendo, em que também vamos apelar a diferentes temas, como saúde, desporto, entre outros, em que este grupo irá fazer uma apresentação no final de um X tempo, por exemplo, 3 meses, irá fazer uma apresentação à comunidade do trabalho desenvolvido connosco, e assim também vamos lhe dar outras competências sociais e outras responsabilidades que depois ao longo da sua vida vai os enriquecer. O que acabou por dizer que após o período de aulas é mais intensivo porque eles têm mais disponibilidade. Sim. E depois o facto também de ser apresentados à comunidade é, de alguma forma, dar um bocadinho mais também da responsabilidade para que os mesmos possam aplicar mais, inclusivamente, no projeto, certo? Sim. Ao dar-lhes esta responsabilidade, o empenho normalmente é diferente. É diferente. Temos uma dedicação diferente. E também é o resultado, não é? Ao serem convidados a participar no workshop, e mostrar interesse, não é? E até porque vai haver ali uma partilha depois com a comunidade, não é? Depois de tanto trabalho, há que mostrar também o resultado. E isso também incentiva e motiva, de uma certa forma, a que eles se dediquem ainda mais às atividades. E depois, de alguma forma, pode servir de trampolim para outros projetos no futuro. Exatamente. Também, porque acabam por depois tomarem conhecimento porque os outros anteriormente foram também apresentados e dados a conhecer, Sim, não é? Exatamente. Como a Cátia até referiu, nós temos workshops com várias temáticas, portanto nós vamos abordar temas e assuntos diferentes que por vezes pouco abordam nas escolas. Isso faz com que eles também descubram outros temas que pode vir a ser do seu interesse e até lançar para no futuro uma carreira. Por exemplo, até nós já fizemos uma oficina expressiva que tinha a ver com a arte, com o teatro, com a dança, com a música, em que nós tivemos um excelente resultado com esse grupo de jovens e que no fundo eles descobriram que afinal têm jeito para esta área e até que gostam. E é uma forma de descobrir novas oportunidades também. Exatamente. Doutora Judite, para além da Fundação Santo António e da Câmara Municipal, há outras entidades envolvidas também neste projeto? Sim, nós gostamos de dizer que não há uma única atividade que nós desenvolvemos sem ser com a parceria de um parceiro local. Ora, nós prestamos contas, digamos assim, de uma linguagem mais simples, prestamos contas à comunidade através da rede social e é lá que apresentamos os nossos resultados de 6 em 6 meses e por isso é com todas as entidades concelhias que fazem parte da rede social e outras que mesmo não fazendo parte da rede social são nossas parceiras que nós desenvolvemos este projeto. São principalmente as escolas profissionais, as juntas de freguesia. Esperemos que neste 4G desempenhem um papel ainda maior para nós conseguirmos abranger todo o concelho de uma forma descentralizada, ou seja, mesmo estando aqui no centro do Marco, tentarmos abranger o mais possível o território marcoense através das juntas de freguesia.
E como é que se tem adaptado em termos de implementação do projeto com a atual situação do Covid-19? Porque acaba por ser constrangedor para todas as áreas e neste projeto certamente o é. Nós estamos agora, quase em junho, a dar o pontapé de saída do projeto que foi iniciado a 4 de fevereiro. Nós tínhamos tudo planeado para fazer esta apresentação pública na primeira semana de março e foi precisamente na primeira semana de março que percebemos que não podíamos realizar as atividades com a liberdade que realizávamos até então. A orientação que recebemos da Segurança Social foi muito clara, foi de organizarmos o nosso trabalho em teletrabalho, mas também porque somos constituídos por uma equipa multidisciplinar, de disponibilizar a nossa equipa multidisciplinar no apoio à população. E nós fizemos isso através de duas formas muito concretas. Através da distribuição de apoio alimentar, nós fomos ao domicílio de várias dezenas de pessoas a distribuir a alimentação, que nas primeiras semanas foi um bocadinho assustador, porque ainda ninguém sabia muito bem qual iria ser a dimensão do impacto da primeira grande vaga de casos no nosso país. Nós enfrentamos um bocadinho esses medos e fomos à casa das pessoas, porque algumas pessoas, principalmente reformados, doentes oncológicos, transplantados, crianças com bebés, seropositivos, eram população de muito risco que não podia sequer ir ao supermercado ou sequer pedir noutras instituições apoio, e nós fizemos-lo ao domicílio. Depois fomos também apercebendo da necessidade, quando da organização do ensino à distância, fomos percebendo da necessidade tão grande que existia de apoio às crianças através de equipamentos informáticos, e aí também distribuímos a mais de 200 famílias equipamentos através de várias linhas que foram surgindo no município, mas nós, enquanto equipa, estávamos ao dispor de todas as entidades que quisessem distribuir esses equipamentos, por isso distribuímos uma grande parte de equipamento oferecido pela Assembleia Municipal do município de Mar Canaveses, que foram tablets com routers emprestados aos alunos identificados pelos agrupamentos de escolas. Fizemos a distribuição de equipamentos que os agrupamentos de escola compuseram e adaptaram, e fizemos a distribuição às famílias. Por isso, nós neste período de pandemia andamos sempre roda no ar. Roda no ar. Mas ainda bem que existem projetos desta natureza, porque o ser humano por si também é um bocadinho egoísta e aquela questão de na altura de se dirigirem para as grandes superfícies para comprar e abastecerem-se em grandes quantidades, e estavam-se a defender assim, mas muitas das vezes o outro lado, que nem tenha de poder aquisitivo, estão-se a esquecer que ele depois iria ficar um bocadinho mais suscetível, mais indefeso. E ainda bem que há este género de projetos que para dar força a esses mais necessitados, que não tinham esse poder que muita gente teve na altura. Nós, de facto, nessas primeiras semanas não sabíamos até que ponto é que iria se manter o estoque ou se iria haver mesmo uma ruptura de estoque alimentar. A distribuição que fazemos é organizada através do Programa de Apoio Alimentar a pessoas mais carenciadas, através do Banco Alimentar contra a Fome. Localmente, quem organiza esses programas é a Fundação Santo António, e então foi por esse motivo que nós também mais facilmente tínhamos materiais com que responder às solicitações. Nesta fase, estamos a encarar-nos com novas situações mais difíceis. Até porque o problema do Covid foi mas o pós-Covid vai ser muito mais complicado, e o pior ainda está para vir, porque ainda só estamos quase na fronteira da despedida. Mas, concretamente, com a realidade social no concelho, sente também que o Covid veio agravar, certamente, se calhar, muitas das famílias que criou aqui muitas carências. E de que forma é que elas foram criadas? Sim, o agravamento foi claro, ou seja, as famílias que já estavam em alguma dificuldade ficaram ainda em mais dificuldade, mas, por exemplo, aquelas que estavam em dificuldade e já estavam a ser apoiadas mensalmente com um cabaz alimentar que inclui cereais, laticínios, leguminosas, legumes congelados, essas de alguma forma já estavam salvaguardadas. A nossa preocupação começou-se a voltar para as novas situações, para as pessoas que
sempre tiveram a sua vida organizada, sem depender de ninguém, sem depender de nenhuma instituição para alimentar os seus filhos, e de repente estar um mês em casa, pagar renda, pagar conta do telefone, pagar a internet, que com o ensino à distância foi um encargo muito pesado nas famílias. Este agravamento acho que foi ainda, de certa forma, mais sentido pelas famílias que de repente ficaram no desemprego, porque estamos a tentar dar uma resposta rápida, mas de certa forma trouxe um sofrimento diferente para estas famílias. Este projeto não foi criado a pensar no Covid-19, mas agora, concretamente, depois de termos vivido esta circunstância, cada vez mais faz sentido projetos desta natureza. Sim, sem dúvida, não tendo sido pensado por Covid e o nosso plano de ação tendo sido aprovado e nós temos metas muito concretas para alcançar, a verdade é que nós vamos ter que adaptar muito rapidamente a nossa resposta na procura de emprego, na procura de formação, na procura de qualificação. Isso vai ter que ser algo que vamos ter que trabalhar no imediato. No trabalho com as famílias, pensando no desafio. A família foi globalmente desafiada no nosso globo, não foi só no nosso país. Sim, isto foi global, não é? Todas as famílias deste mundo sofreram um desafio como há muito se calhar não sofreram, porque foi necessário a família reorganizar-se, em muitos casos foi necessário a família reencontrar-se em casa, foi necessário a família ver os seus parentes mais próximos e mais necessitados de uma forma diferente. Isto foi um desafio global e esse desafio devia permitir nós de facto construirmos um modelo que protegesse mais a família. Porque a família e o ambiente também, não é? Porque foi como tivemos rápidas vezes demais e repetidamente vezes demais nós apontamos o dedo à família como a fonte dos problemas nas escolas, na sociedade. O problema está em casa. É uma frase que se repete, mas depois não somos tão céleres a proteger a família para que ela possa ser família. E aproveitava para passar a palavra também para dizer que, de facto, estes resultados e com este trabalho, com essa dedicação, são muito visíveis o vosso trabalho. Sim, sem dúvida. Pronto, nós, este CLDS 4G nós estamos a iniciar, não é? Já é visível o facto de darmos e conseguirmos dar resposta às famílias mais carenciadas, quer a nível de bens alimentares, quer a nível de equipamentos informáticos, ou seja, já estamos a dar uma resposta essencial para que estas pessoas consigam ter as suas necessidades básicas e para que os alunos consigam proceder com o ensino à distância. Relativamente aos resultados que também nós fomos vendo, não é, em relação às 3 gerações passadas, e mediante algumas atividades que nós realizamos, conseguimos perceber a avaliação positiva, o impacto positivo que temos nas nossas famílias, nomeadamente quando desenvolvemos programas de educação parental. Os pais ficam satisfeitos, os pais que participam ficam satisfeitos, ganham novas ferramentas para lidar com a educação, que não é fácil nos dias de hoje. E também temos o impacto positivo, e aí é muito visível, com as crianças e jovens, porque as atividades que desenvolvemos, nós vemos a motivação, a dedicação com qual eles nos mostram, e uma atividade que temos que destacar é os campos de férias. Os campos de férias do Caieiros, os miúdos adoram, sem dúvida. Mas, no vosso entender, quais são as maiores carências e as necessidades também, digamos, ao nível da carência da família? E eu já referi, até quando falámos das famílias, nas atividades que desenvolvemos, nós reparamos no programa de educação parental, por vezes as famílias pensam, e volto a referir, que é para as famílias carenciadas. Isto é para toda a gente. Qualquer família que esteja a passar por dificuldades, que não saiba lidar com o comportamento, com as atitudes dos seus filhos, podem nos procurar e nós... E não estamos a falar a tal situação para dizermos que não são carenciadas nem por uma questão monetária. Exatamente. É por uma questão, por muitas vezes, não saber como pegar no problema, não é? Exatamente, exatamente. E aqui tem um apoio, até por aquilo que já dissemos, pelas especialidades, e estamos aqui a falar em psicologia, educadora social, pronto, em que tem toda esta estrutura e que tem as ferramentas para saber dominar estes novos problemas da sociedade que vivemos. Sim, exatamente. Nós desenvolvemos um programa, portanto, nós temos algumas ferramentas que podem ajudar estas famílias a ultrapassar
certos problemas que apresentam, não é? Exatamente. O que acontece é que todas as famílias têm fases diferentes na vida e nós nem sempre estamos preparados para enfrentar estas fases. E por isso nós estamos aqui um bocadinho para ajudar e apoiar e dar ferramentas para sobreviver a estas novas fases. E não encarar como um pesadelo, mas sim como uma vitória. Certo, eu falo por mim, em que eu aprendi uma educação dos meus pais, em que eles omitiam determinadas circunstâncias à altura que era tabu, como as drogas, por exemplo. Sim. O ocultar. E eu hoje aos meus filhos vou-lhes mostrar como é que a pessoa é antes de estar com a droga e depois da droga, para verem de facto que ali não há sorrisos naqueles rostos e não, deixa de estar oculto, mas dando-lhes precisamente exemplos, não é? Doutora Judite, também outra questão. O trabalho na área social é normalmente um trabalho que não se vê e todos os projetos precisam de visibilidade para serem devidamente reconhecidos e apoiados. Qual é a imagem que acha que os marcoenses têm do projeto da CAERS? Porque o projeto da CAERS é sujamente conhecido, na grande maioria, mas há muita gente que ainda nem sabe o que é o CAERS. Sim, naturalmente, às vezes é difícil de explicar, uma vez que é uma resposta social que também não está contínua no tempo, tipo, tem 3 anos, está a funcionar, depois está 1 ano parado, depois... Isso também é um bocadinho difícil de explicar à população, mas eu creio que quando as pessoas pensam no CAERS, nós trabalhamos muito a ideia de que nós somos uma oportunidade para quem procura emprego, uma oportunidade para quem procura formação, ou uma oportunidade para quem procura uma solução para o seu problema familiar. Por isso, acho que essa ideia é uma ideia positiva. Quando pensam no CAERS, pensam numa entidade, num projeto com as portas abertas. Nós estamos sempre de portas abertas para a população. Creio que muitas vezes, mesmo os nossos colegas de outras equipas sociais e de outras respostas sociais, pensam em nós como uma resposta para soluções que às vezes as respostas tradicionais aqui no município não conseguem dar uma resposta, e nós, pelas nossas características, por sermos um projeto, por sermos este financiamento, podemos mais facilmente desbloquear respostas. Mas penso também que, por exemplo, se perguntar a uma criança o que é que acha do CAERS, eles vão dizer que é espetacular, que adoram, que é as férias. Pronto, depende um bocadinho também do público com que pergunta quem é o CAERS. Na sua opinião, acha que houve contributos do CLDS também que deu na promoção da igualdade social em termos local? Sim, eu acho que os marcoenses devem ter bastante orgulho do nosso projeto, isso até já foi reconhecido a nível nacional. Acho que se nós fizermos assim um pequeno esforço de memória, conseguimos pensar no grande impacto que nós tivemos na infância e juventude. Quando iniciamos a atividade em 2009, trabalhamos muito com as entidades locais e com as associações para criarmos mais respostas de campos de férias. Em 2009 eram poucas as freguesias que realizavam campos de férias. Neste momento, e com a intervenção e com o apoio do CAERS, quase todas as freguesias têm esse apoio. Também acho que quando pensamos no CAERS, pensamos em 2010, quando iniciamos a fazer a Feira de Oportunidades, a mostra de qualificação, era algo que não existia no nosso concelho e foi também certamente uma marca que ficou do nosso trabalho, e acho que é uma parte interessante. Também as pequenas empresas que nós ajudamos a criar, porque muita resposta para os desempregados é a criação do seu próprio negócio, e nós temos muito orgulho dos nossos empreendedores que tiveram a coragem de procurar uma resposta de autoemprego e que ainda enfrentam muitos desafios agora nesta crise económica que estamos a viver. E é claro, em 2009, 2010, nós andamos de escola em escola, fomos visitar todas as escolas do nosso concelho a falar sobre o que é parentalidade positiva. E eu, quando penso em todas as famílias, todas as mães, principalmente, que nós encontramos nos jardins de infância, nas escolas, penso que realmente deixamos uma marca, e que começou-se a falar no Marco de Canaveses de parentalidade positiva logo em 2010, 2011, quando ainda era algo muito pouco falado e trabalhado no nosso país. Por isso acho que estas são as principais marcas. Outras ficarão do trabalho com as associações, os encontros que fizemos entre associações. Neste momento este projeto não engloba o eixo do associativismo, mas acho que foi também algo muito importante que nós... para estarem a conhecer. Sim.
e toda a nossa prática, o facto de trabalharmos em rede, fez com que também realmente os parceiros percebessem que não há perdas em dividirmos o trabalho e os ganhos e os resultados com um parceiro. Essa é a nossa maior prática e acho que isso é uma marca que fica no território. O facto de visitarem as escolas, como dizia, do nosso Conselho, é de facto uma montra para que as pessoas conheçam, concretamente os mais pequenos, o que é o projeto CAERS. Sim, nós no anterior projeto, quando identificamos que existia uma lacuna naquilo que era uma resposta às necessidades da expressão e criatividade das crianças, quando lançamos a oficina criativa no 3G, percebemos que dinamizar atividades musicais, expressivas, teatrais nas escolas, apoiar os professores com materiais, porque às vezes é tão simples como ceder umas tintas e ajudar o professor que está na escola a fazer alguma atividade. Nós demos uma resposta muito importante às crianças e mostramos que todas elas podem ser criativas na área da música, na área da expressão plástica, na área da expressão dramática, e isso foi de facto uma parte muito importante do nosso trabalho e que agora está a dar continuidade como uma resposta já do sistema, porque neste momento as crianças têm, no âmbito das atividades extracurriculares, têm de facto 1 hora de expressões durante todo o ano letivo, o que para nós é um motivo de muito orgulho, que esta oficina tenha resultado em algo que agora é uma resposta para todas as crianças do Marco. E depois o resultado não é imediato. Ele normalmente é como tudo na vida, semeia-se para depois escolher. E aqui é um bocadinho isto. As crianças não mudam de uma hora para a outra, assim como os comportamentos dos pais, mas com este projeto é esse o intuito que tem em moldar precisamente a humanidade, concretamente aqui os marcoenses. Sim, ao visitar as escolas, eu acho que nem todos os marcoenses têm a noção da diversidade de escolas que nós temos no nosso município. Para já acho que nem sabem assim muito bem a diversidade de aldeias e de lugares que nós temos, porque temos escolas mesmo em lugares muito isolados e em que a escola... Eu conheço bem porque tenho uma dupla faceta aqui também na educação, não é? Sim, mas de facto é muito interessante ver como algumas escolas, o professor e a escola é a única janela que existe naquela localidade para o mundo, e o facto de nós irmos lá e participarmos naquele processo criativo e educativo é extremamente gratificante para nós. Ao contrário de concelhos vizinhos, em que agora as crianças estão todas aglomeradas em grandes centros escolares, com todas as vantagens e as desvantagens que tem essa resposta, a verdade é que no nosso município ainda temos muitas escolas com 20, 30, 40 crianças, e o facto de entrar lá um profissional pela porta adentro, fazer umas palhaçadas, mas também a educar para as emoções, a educar para os sentidos, a educar para a criatividade, é de facto... É o brincar com os saberes, não é? Certo. Como coordenadora do CLDS, independentemente dos valores que falámos aqui no início, e depois ouvi falar na distribuição de tantos milhões e olhando ao número volumoso de famílias que vocês ajudam, é sempre muito pouco aquilo que recebem para aquilo que dão. Sim, eu sei que quem olha para este valor realmente pensa que é aqui uma fonte de financiamento. Nós somos regidos por um conjunto de um quadro legislativo muito apertado e muito definido no âmbito do Programa Operacional Inclusão Social e Emprego, que é o POIS, do Fundo Social Europeu. Por isso temos aqui um conjunto de regras que fazem com que até a aplicação desta verba seja de facto um exercício difícil para que realmente este valor fique no nosso território, ou seja, nós fazemos esta candidatura, no fundo estamos a garantir, ao fazermos uma boa candidatura, que o nosso território vai receber este dinheiro e que este dinheiro vai ser distribuído no nosso território de acordo com as regras que são estabelecidas. É uma regras muito difíceis, mas de facto o facto de termos uma equipa multidisciplinar é o grosso da verba, porque é uma verba para 36 meses. Tudo o resto, o nosso objetivo é que seja bem empregue no território.
Pois muito bem. Eu perguntava à doutora Joana Ferraz Moreira se gostaria de, além daquilo que eu perguntei, de acrescentar algo ou para deixar uma mensagem também no final para os nossos ouvintes. Eu gostaria de acrescentar, porque nós falamos das nossas famílias, das nossas crianças e jovens, mas também temos aqui um outro trabalho com os jovens, que diz respeito a programas que nós vamos desenvolver nas escolas, em que vamos orientá-los de uma certa forma, a nível vocacional, orientar o seu percurso pessoal e profissional e escolar e até social. E também vamos ter ainda uma outra atividade em que vamos desenvolver as competências empreendedoras, ou seja, para aqueles alunos que poderão não seguir ou prosseguir o ensino, ir os estudos e para o ensino superior. Irem para um ensino mais profissional. Exatamente, para depois também verem e tentar perceber quais são as capacidades que eles têm, as competências que eles têm, empreendedoras, pessoais, sociais, e de uma certa forma usar essas competências para depois aplicá-las na sua vida. E daí também terem uma ideia que podem ser pequenos empreendedores, porque não? Pequenos empreendedores e está-se a rentabilizar tempo e dinheiro, porque no fundo ia construir-se um ser naturalmente no futuro muito mais feliz. Exatamente. E capacitado. O nosso objetivo também, no fundo, é tentar prevenir o abandono escolar, é que os alunos concluam o nível de escolaridade, que é obrigatório, e que tenham respostas para que não fiquem sem emprego, sem estudos, para eles perceberem que podem sempre tirar ter algum proveito. outra porta aberta, não é? Exatamente. Doutora Cátia Ribeiro, também, que mensagem é que gostaria de deixar? Como acabamos agora de dizer, portas abertas. O projeto CAERS está de portas abertas para ajudar e apoiar toda a comunidade, não esquecer toda a comunidade, e estamos aqui para dar o nosso melhor e para alcançar sempre bons resultados. Pois muito bem, e agora iria fechar a coordenadora, que abriu, fecha também. Fecha, não, deixa só encostado à porta, não é? Porque é portas abertas que o CAERS está sempre. Vamos só encostar a porta. Que mensagem final gostaria de deixar também a todos os nossos ouvintes? Nós ainda não estamos num pós-Covid, nós ainda estamos em pleno Covid, mas estamos num período de desconfinamento e queria convidar todos os que tenham algum tipo de necessidade, algum tipo de dúvida, que não hesitem em entrar em contacto connosco. O nosso telefone, por acaso, tem estado avariado, mas é uma coisa para resolver muito brevemente. Mas temos as redes sociais, temos os nossos contactos publicados na nossa página www.caeros.pt, por isso acho que será muito fácil qualquer um entrar em contacto connosco e ajudarem-nos a construir esta resposta social para o nosso concelho. Pois muito bem, eu quero agradecer à Cátia Ribeiro, à Joana Ferraz Moreira, à Judite Freitas, às três, pela vossa disponibilidade em estarem aqui connosco na Marcoense FM, trazer-nos um bocadinho mais para conhecermos também melhor o que é de facto a CAERS, e que está ligada à Fundação Santo António, e que com este projeto 4G, como aqui tivemos conhecimento, também com uma parceria da Câmara Municipal de Mar Canaveses. Mais uma vez, obrigado pela vossa disponibilidade e as maiores felicidades, e que essa vossa vontade e o vosso querer, independentemente de conseguirem lutar contra o Covid, porque as famílias ficassem mais resistentes, obrigado e parabéns para o futuro também. Muito obrigada. Foi assim mais o meu marco, como habitualmente acontece às quintas-feiras. Nós voltamos de hoje a 8 dias com mais um tema em mais um meu marco. Até quinta-feira. À quinta-feira na Marcoense FM, entre as 10 e as 11 horas. O meu marco. A minha, a sua, a nossa voz. O meu marco, porque conhecer a nossa terra é amá-la mais.